nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos para o tema 15, capítulo 17 do volume 1. Vamos ler aqui, vamos refletir. Vitória na prova contra as tentações. Agora essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Ainda que não parassem por completo, começaram a mitigar. Lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes. E fazia assim. Quando eles faziam barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada mais para fazer e que para passar o tempo estão fazendo essas tantas tonteiras. Ah, façam, que depois, quando se cansarem, terminem. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados com isso que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, tornando-se mais fortes e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível até do calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento diante disso, mas me compelia e lhes dizia: mentirosos que sois! Se isto fosse verdade realmente, desde o primeiro dia já o haveria feito. Mas como é falso, e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto. Por isso digam, façam, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia: o quê? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem. Porém, quero também eu fazê-los lamentar um pouco mais. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer as coisas habituais e lhes dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os torna ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam.
Porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, e eu ali era forçada a fazer o contrário pelas tentações que me vinham. Então, em reparação, eu oferecia aquela dor, aquela pena amarguíssima de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior eu dizia: não vou prestar atenção. Se não presto atenção se tem o paraíso ou o inferno. A única coisa que me apressa é amar ao meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo somente de amar, quanto mais eu posso, meu bom Deus, independente se paraíso ou inferno. Deixo isso em suas mãos. E ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém. E me dará um lugar onde eu possa glorificá-lo mais. Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que uma alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo medo, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação, no momento da batalha, e à medida que começa a se sentir livre e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhes restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo medo. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua própria confusão. E onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus, e mais, para vosso despeito, quero viver para poder amar mais o meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão horríveis. Eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. As notas, né? Então, ela falou que esse período chegou a 3 anos e meio por aí, mas ele fala aqui que durou dos 13 anos até os 16 anos, mais ou menos os 3 anos, quando Luísa condescendeu nessa experiência amarga, né, de aceitar essa prova. E 19. Se bem que os sofrimentos de Luísa nesse período lembrem as descrições de São João da Cruz sobre os sofrimentos da purificação passiva da alma. Esta passagem indica que os sofrimentos infligidos a ela pelos demônios tinham um caráter prioritário de reparação em vez de purificação no plano divino. Tá? Não era para purificá-la, mas sim para reparar a Deus, certo? Então é isso. Vamos lá. Vamos refletir aqui o que nós podemos tirar de conteúdo, né? Muita coisa, né? Muitos ensinamentos, muita coisa. Vitória. A Luísa está finalizando esse período, né? De contar sobre esse período. Ela está contando, narrando o que ela lembra. Ela escreveu esse livro com 34 anos. E aconteceu essa dura prova dos demônios dos 13 aos 16. Então, ela está lembrando uma coisa antiga lá atrás, né? Então, é bom a gente estar ciente disso. Então, ela fala que essa dura batalha contra os demônios, ela não se lembra muito bem, tá? Porque ela tá com 34 anos e isso aconteceu na adolescência dela. Então, o que aconteceu nesse período entre dias ou semanas separadas? Durante 3 anos, mais ou menos. Ela lembra, mais ou menos. Ainda que não parassem por completo, né, depois desses 3 anos, começaram a mitigar. Lembro-me de que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga.
Então a gente não sabe se Deus demorou muito para ensiná-la, se deixou ela muito tempo sofrendo lá daquela forma e dava uma luz de vez em quando, né? Mitigava entre dias ou semanas separadas. Então a gente não sabe o que aconteceu. Mas parece aqui que ela lembra que uma vez, depois da comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, para pôr os demônios em fuga, que era desprezá-los. E isso é muito importante, né? Não é só com a Luísa, a gente também tem que aprender, apesar de ser muito difícil. O medo que a gente sente é muito forte. E desprezar é uma força só que Deus mesmo pode dar. Mas é ela sabendo pela inteligência que era importante fazer isso, então ela deveria lutar de tanta já acostumar ali com a presença dos demônios, dava para ela ficar várias vezes tentando se esforçar para isso, né? Que era desprezá-los e não prestar nenhuma atenção neles. E que deveria fingir que eram tantas formigas. Não deve ser fácil fazer isso. Então ela deveria ter feito vários dias, em vários momentos, esses testes com ela ali. E daí, por isso, às vezes ela conseguiu, em outros momentos ela talvez não conseguiu e ficou, né, entre lá e cá. E ela falou que sentiu se infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes. Então ela começou a ter uma força pela inteligência, né? Pelas luzes que a inteligência iluminou a inteligência dela, dizendo que eles não têm poder nenhum, sabendo que eles não podem tocá-la, que é uma graça de Deus que ela está recebendo nesse momento. Então, ela vai percebendo, né, pela inteligência iluminada por Deus e pela força na alma dela de resistir a esse medo, né? Diminuiu, mas é difícil, gente. É assim, claro que se você todos os dias está ali convivendo com aquilo, você acaba se acostumando, acaba, né, tendo um conhecimento sobre aquilo, não acostumando a ponto de facilitar para eles, mas para resistir a eles, né, aos demônios. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes e fazia assim. Quando eles faziam barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada mais para fazer e que para passar o tempo estão fazendo essas coisas. Tá, tudo bem, façam, que depois de se cansarem, terminarão. Aí, às vezes, paravam, realmente, né? Não, beleza. Mas outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Então, ficavam muito zangados, chateados com ela, né? Ai, Aline, chateados com ela. É, zangados com ela, bravos, né? Os demônios. E eu sentia ao meu lado, tornando-se mais fortes e faziam violência para me levar. Até sentiam o cheiro do calor do fogo do inferno. Oh, 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 oh. Né? Eles faziam de tudo mesmo, de encenações ali para, né? E ela sabendo que era tudo mentira, então isso ajudou muito, né? Iluminada, ela já estava com a mente iluminada. E aí ela fala que no íntimo dela, ela sentia o medinho, né? Porque ela sentia aquele cheiro do fogo. E ela lhe dizia, ela dizia para eles: mentirosos, vocês são mentirosos. Se isto fosse verdade, desde o primeiro dia já teriam me levado para o inferno. Mas, como é falso, não tendes nenhum poder sobre mim, vocês não podem me levar para o inferno. Exceto aquele poder que vos é dado do alto, só para poder fingirem, né? Por isso digam, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia: o quê? Não saíram bem as coisas de hoje? Então eu lembro que passei por uns testes com demônios uma época, bem faz tempo já. E o demônio estava muito zangado comigo, muito zangado mesmo. Eu estava rezando pelo meu pai, estava indo para o grupo de oração, estava fazendo umas campanhas de oração e o demônio estava muito bravo. E aí fez bater um carro no meu portão e amassou todo o meu portão e até tocou no carro. O carro bateu com muita força na minha casa. E na hora que eu fui ver essa batida, o que aconteceu ali, na hora que eu fui ver, o demônio na hora falou comigo assim: na próxima vez você vai estar na frente desse carro, tá? Na próxima vez você vai estar na frente desse carro. Então, ele achava que isso ia me deixar com medo dele, né? Que essa ameaça de falar que na próxima vez iria acontecer, né? E teve outra vez que ele sabia que eu não tinha caído na conversa dele, eu falei para ele: mentiroso, você não sabe nada, não tem poder nenhum de me colocar na frente desse carro. A próxima vez não tem poder, né? E aí, em outro momento, ele piorou as ameaças dele, né? Ele fez bater um carro, uma moto, muita força no meu carro.
e estragou bastante também o carro 0 quilômetro que a gente tinha acabado de comprar. E eu estava dirigindo, indo pro grupo de oração, levando meu filho também comigo no grupo de oração. E ele estava com muito ódio. E aí ele fez bater bem na onde estava o meu filho. E ele ameaçou de novo. Ele falou assim: na próxima vez eu não vou errar. Seu filho vai morrer. Como atingiu a porta, estragou bem a porta deu perda total, teve que trocar a porta, sorte que estava na garantia, né? Tinha acabado de comprar o carro. Então, assim, ele me ameaçou e eu também fiquei tranquila. Falei, coitado, ele só pode fazer isso. Mas dessa vez foi mais forte, porque ele foi um susto muito forte. A gente estava dentro realmente do carro, né? Da outra vez eu não estava na frente da casa que aconteceu aquilo, né? Eu não estava ali, eu não vi o acidente. Dessa vez eu estava no acidente, então ele me ameaçou e aproveitou aquela ocasião para me ameaçar, falando aquilo, dizendo que é ele que foi responsável, dizendo que ele tem poder, blá blá blá, pum bum bum, tique tique. Eu não fiquei com medo de nada, não pensei nada, não pensei que fosse inveja, não pensei em nada. Eu só falei assim: você não tem poder e nunca vai ter poder. Deus não deixa você me tocar e nem tocar no meu filho. Então, só vai parar nisso, só vai poder tocar nas coisas materiais, que mesmo assim, não, né, ainda tem garantia ainda do carro. Então, bestoide. Então, eu não liguei pro que ele disse, né? Não fiquei, mas eu ouvi muito bem o que ele disse, pensei no que ele disse, poderia ter ficado morrendo de medo, ai, 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 mas eu não liguei, não. Segui em frente a minha vida e sabia que era, até, né? Sabia que era só isso que ele podia fazer. E fiquei conhecendo um pouquinho mais sobre a fraqueza dele, né? Que um poder que não é poder de verdade. Ele não pode, né? Teria que ter uma legalidade. Se eu fosse uma pessoa que tivesse realmente no pecado, sem a proteção de Deus, aí tudo bem. Talvez ele teria o poder de fazer o mal para mim. E Deus permitisse, né, o mal ali de um castigo, né, sobre a minha vida. Mas mesmo assim, ainda seria um castigo de Deus que eu poderia utilizar para crescer, para me purificar, para poder sair do caminho errado, né? Ser um flagelo para o melhor. Então, mesmo que fosse pela ação do demônio, mas eu poderia olhar pelos olhos divinos e ver que aquilo era uma oportunidade que Deus estava me dando para poder expiar os meus pecados, né? Que aquele tapa que aconteceu ali do demônio, se eu tivesse no pecado, né, ali seria uma coisa para poder me expiar os pecados e oferecer em reparação e blá blá blá. Então, mas como não aconteceu nada comigo, não me tocou, então eu só glorifiquei a Deus naquele momento, porque eu não tinha muito ainda conhecimento sobre a divina vontade. Foi antes de conhecer o livro do céu que aconteceu isso. Foi momentos que eu participava de um grupo de oração. E estava rezando muito pelo meu pai, para salvar a alma do meu pai. Então o demônio não queria perder meu pai de jeito nenhum e estava perdendo pelas orações, né, que eu estava fazendo. E aí, por isso ele ficou com muito ódio de mim, né? Então é isso. Se mentirosos que sois, se isto fosse verdade desde o primeiro dia, o haveriam feito. Mas como é falso e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto. Por isso digo, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia: o quê? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos, porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem? Porém, quero também eu fazer vocês lamentar outro pouco. Então, eles estavam sempre bravos, alguma coisa assim, né? Estavam bravos e descontavam nela a raiva que eles estavam sentindo, né? E ela começava a rezar pelos pecadores e a fazer reparações. Às vezes, ria-me quando começava a fazer as coisas habituais e lhes dizia: como posso temer vocês, raça vil? Se vocês fossem realmente seres que têm poder mesmo, não fariam tantas besteiras e tolices vocês mesmos. Não se envergonham? Não façam algo que os torna ridículos, né? Ficar gritando, ficar pulando, ficar nessas coisas. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, né? Que é a coisa mais chata que tem. Eu ofereci, então, aquela pena amarguíssima, aquela violência que acontecia nela, né? Porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, que era blasfemar e odiar, né? Que era uma coisa que era maior que ela. Então, ela tinha que sofrer aquilo, aceitar, sofrer e ofertar aquele sofrimento, e entender que não era a vontade dela de ofender a Deus, né?
E eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus. Aí você fala assim, mas não tem como evitar, Aline. Ela não conseguia realmente evitar de blasfemar e de odiar a Deus pelo jeito, não, né? É uma coisa que eles têm poder mesmo de trazer esse delírio na pessoa, né? É uma coisa realmente que parece que a gente não acredita, mas tem que acreditar, tá? Isso acontece. Vejo as pessoas que têm esquizofrenia, né? Transtorno bipolar, depressão, como elas são, né? Às vezes levadas a um desespero, a blasfemar sem querer blasfemar, por causa dos sentimentos ali que acontecem. Então, assim, tenha misericórdia dessas pessoas, né? Saiba que elas sentem isso e você também pode passar por isso em alguma circunstância de delírio, né? Que você possa passar, tá? Todo mundo é fraco nesse conceito. Então, pode chegar a receber essa influência das trevas, né? Mas tem que ter a consciência, eu não quero pecar, não quero pecar. Então, aí tem vários atos que ela vai fazer de fé aqui, né? De confiança, que são muito importantes. E se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam, porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam, e que nem sequer se lembram que existe um Deus, e que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia, não presta atenção nem no paraíso, nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar o meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar, quanto mais posso, meu bom Deus. Então, como ela sentia aquela violência deles, e eles falavam que ela não merecia ser salva, que ela iria para o inferno toda hora, então ela ficava ali, né, sem desesperar-se, porque eles estavam incitando ela ao desespero, mas ela não se desesperava e dizia: não estou nem preocupada se eu vou para o paraíso ou para o inferno, não importa para onde eu vou. Importante é que Deus sabe que eu amo Ele de todo meu coração e é o tempo de amá-lo. Só importa é o amor. E Ele é bom, bom, e Ele vai me dar o lugar que me convém, se for o céu, o inferno, que seja pelo menos o lugar onde eu possa amá-lo e glorificá-lo mais. Então, fica firme de que não quer ofender a Deus. Aí ela fala: Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, que é o fruto que traz o demônio, as apreensões, né, as vãs apreensões, que é a mentira dele, né, que ele traz para a pessoa, e as dúvidas e medo, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, só amar a Deus. Eu não quero ofender a Deus, eu amo Deus. Eu amo muito a Deus, eu amo. A minha intenção é ver Deus glorificado e nunca ofendido. Então, se você só quer amar a Deus e nunca quer ofender, nada que os demônios provocarem, né, vai ser verdade. Não é a verdade do seu coração. É uma coisa que aconteceu por influências mais maiores em você, mas que não é você. Foram eles que obrigaram, eles que forçaram a sua natureza fraca, né? Porque você é um nada, a gente é um nada. Qualquer influência pode nos levar a fazer coisas. Mas só que a gente tem que ficar andando com Deus para receber a influência da graça. Por isso que a gente tem que ficar conectado com Deus, obedecer a Deus, andar com Deus e não andar com os nossos próprios pensamentos. Não confiar em nós mesmos. Não pensar que a gente tem conhecimento suficiente, que a gente tem alguma coisa para fazer. Nossa, que vai servir para Deus. Que não vai servir. Por isso que a divina vontade veio trazer uma realidade de espiritualidade onde nós somos um nada. Totalmente um nada mesmo. E por isso, se nada, nós podemos estar dispostos a cair numa tentação ou ter véus fechados, né, de luzes fechados que você não sabe o que está acontecendo. Você não quer pecar, mas Deus também não te dá a luz naquele momento e você acaba fazendo um ato que você depois vê que você não queria ter feito. E pareceu aos olhos de Deus e aos olhos do demônio, aos olhos das pessoas, até a seus olhos, que você agiu errado. Mas você não teve luz nenhuma de Deus naquele momento, não teve ajuda. Então você é um nada. Se você não recebeu ajuda, então, e você não queria ofender a Deus, você acordou naquele dia querendo dar sua vida para a vontade divina, não queria ofender a Deus, então aquilo não é uma ofensa a Deus. E você tem que acreditar nisso, né? Não ficar se culpando, ficar ali toda atormentada. E é todo dia isso. Todo dia acontecem situações de todos os tipos. Eu mesmo acabei
né, de pedir para minha mãe, ela vai viajar. E aí eu falei para mim mesma, eu falei, nossa, e a situação aqui em casa tá tão complicada, as coisas financeiramente, né? E aí ela vai ficar 15 dias fora, quando ela tá aqui, pelo menos ela dá uma ajuda pra gente, né? Ela dá uma ajuda para comprar uma mistura, para comprar alguma coisa. Aí eu peguei e fui humilde. Falei assim, mãe, a senhora pode me arrumar R$ 200? Pode me dar R$ 200, né? Para me ajudar enquanto a senhora não tá aqui, né? Para mim não ficar totalmente sem dinheiro, porque meu marido não tá podendo, né? Me pagar faz um tempo já. E eu não tenho nunca nada. E eu ajudo a minha mãe, né? Cuido dela, faço um monte de coisa para ela, né? Então aí eu peço para ela, né? Como se fosse uma compensação ali pelo trabalho que eu tô tendo, de cuidar dela, né? Dela tá aqui na minha casa e tudo mais. Eu não cobro dela um valor para cuidar dela, entendeu? De jeito nenhum. Aí ela só ajuda, assim, em algumas despesas dela mesma. Coisas para ela mesma, né? Que eu tento. E também algumas coisas que para poder deixar ela tranquila, para ela não ficar chateada com nada, para ela ficar confortável na minha casa. Então, alguma coisa eu compro para ela ficar confortável também, para poder ficar a casa aparente, assim, bonita, arrumada, né? Teve um dia que eu comprei as minhas cadeiras estavam pretas, horríveis. Eu não queria que a minha mãe ficasse incomodada de ver aquelas cadeiras sujas, né? E eu não tenho condições de arrumar agora e comprar mesa nova e tal. Aí eu comprei uma capa, que a outra capa tava suja, tava manchada. E aí eu comprei uma capa nova e aí paguei, né? Pedi pra ela passar no cartão dela pra pagar. Então aí essas coisas eu faço assim pra poder ficar arrumadinha a casa, porque eu sei que ela se incomoda, né, de estar na minha casa e as coisas tá feia e tal, e eu não vou ser orgulhosa, né? Então alguma coisa ou outra eu tento melhorar, tento fazer uma limpeza bem caprichada enquanto ela tá aqui para poder ela sentir que a casa tá arrumadinha, para ela não pensar que a presença dela tá sendo um prejuízo para mim, né? Ao contrário. Então, que eu continuo fazendo tudo bonitinho, deixando as coisas em ordem, mas eu preciso às vezes de ajuda financeira, né? E aí eu peço para ela me ajudar. Mas sem abuso, sabe? Não é abuso, não peço para me pagar um valor fixo por mês, nada. E tento economizar, fazer ela economizar o dinheiro dela à medida do possível, né? Apesar de que ela gasta muito com ela, assim, remédios dela é caro. Sempre, qualquer coisa que precisa, a gente tá pagando particular, pilates, essas coisas, ela tá fazendo. Então, assim, fazer o quê, né? A gente vê o que pode fazer grátis e o que tem que pagar. E ela não pode ficar saindo muito. Então, tudo que eu puder comprar pela internet para facilitar também, eu compro pela internet. Precisa de uma vitamina, né, para ela poder ficar melhor, ou um complemento alimentar que possa ajudar ela nas dores dela. Então, eu pesquiso, compro para ela poder usar. E é tudo dinheiro que é dela mesmo, para ela mesma, né? E daí, mas só que sem pedir nada. É tudo para maior, assim, maior conforto dela mesma, para ver se ela fica melhor, se anima com as dores que ela tá, diminui para ela poder se sentir melhor, para poder sair dessa depressão que tá muito difícil. Tudo que eu puder fazer para ajudá-la, né, a sair dessa situação, eu tô fazendo. Então, Jesus sabe que eu não quero ofender, né, a ele. E eu fico, assim, um pouco apreensiva às vezes, mas eu tento tirar essas apreensões do fato de estar mexendo com o dinheiro da minha mãe, de estar administrando o dinheiro dela, eu que faço os pagamentos de tudo, eu que, né, vejo o que vai comprar, o que não vai. E eu tento de todas as formas, né, me segurar para não exagerar, para não voltar a ser consumista e falar: "Ah, mãe, compra isso. Olha, isso aqui é legal. Vamos comprar". Então eu evito. Só quando ela tá chorando muito, que tá sem roupa, aí eu falo: "Então vamos lá, mãe. Então vamos lá. A senhora compra uma roupa para a senhora". E eu também não gosto de muito de ir na cidade. Aí esses dias eu fui depois de muito tempo na cidade com ela, para ela comprar uma blusa de frio, uma calça de frio e um sapato. E só um de cada ela comprou. Não fiquei falando, experimenta esse, experimenta aquele. Não, eu deixei ela livre para ela poder ver o que ela queria. Era tudo caro, as coisas são tudo cara. Então, assim, eu não sou de abusar, né? De abusar. É o mínimo mesmo. Eu falo para ela, mãe, não precisa ficar lavando roupa todo dia, a senhora não tá sujando, né? Explico para ela que não precisa lavar. Dá para usar a blusa umas 2 vezes, né? Desde que ela usa uma roupa para dormir,
né? Mas para sair, ela pega e usa essa roupa umas 2 vezes, sem precisar lavar toda hora, estraga as roupas tudo, fica lavando toda hora a roupa. Então eu vou orientando ela aí, para cuidar daquilo que ela já tem, não ficar, né? Então Jesus já me ensinou a ser desapegado das coisas materiais, então assim, eu eu tô trabalhando nisso, todos os dias pedindo para Deus ajuda, luzes para não ofender. Então não quero ofender a Deus. Então é muito importante. É um momento que eu tô vivendo com a minha mãe. E é delicado porque eu sou uma pessoa que eu não posso mexer com dinheiro. Eu tinha uns vícios terríveis de consumismo há um tempo atrás. Então, quando eu tenho na minha mão um poder financeiro, eu preciso o tempo todo ficar vigilante, orando e vigiando, para não cair em tentações, né? E aí tudo tem que ser muito bem pesado, muito bem pensado. Se devo fazer, se não devo, se isso, né? Se isso vai ser pro bem, se é pro bem. Então eu peço muito para Deus para ele me dar luz todos os dias. E eu falo para ele, Senhor, se for para me te ofender, pelo amor de Deus, faça que não dê certo, faça que eu não consiga pagar, sabe? Me ajuda nisso aí. Me ajuda, Jesus, me ajuda, faz a minha mãe ir embora daqui. Eu faço todo tipo de oração para poder falar para Jesus que não quero te ofender. Não quero te ofender. Foi o Senhor que trouxe a minha mãe aqui em minha casa. É a divina vontade que trouxe a minha mãe para vir morar comigo. É a divina vontade que trouxe ela para mim cuidar dela. Então, o Senhor que tem que cuidar de mim, né? Então, nessa questão, nós somos um nada e precisamos totalmente da influência de Deus para fazer as coisas de Deus. Se a gente, né, ficar com influência das trevas, a gente vai fazer as coisas das trevas. Então, por isso que a gente tem que andar com Deus o tempo todo, nunca sair do caminho da luz de Deus, da reflexão, da meditação, sempre estar conversando com Deus o tempo todo, ter uma intimidade com Ele, senão você acaba caindo nas tentações. Elas existem. Até na vida, na divina vontade, de uma forma. Ele fala no livro do céu que vem de forma indireta. Né? Não vem diretamente, mas vem indiretamente. E aí, Jesus, né, me trouxe a minha mãe, que é um meio indireto de vir tentações. E aí eu peço ajuda para Jesus para me defender, para me ajudar, para me guardar, né, para me policiar, para mim poder me iluminar cada vez mais, né? E é isso. E eu vamos indo, né? E aí ela continua falando aqui. E isso se pode fazer com que a alma diverte que vem a tentação. No momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre, também durante o curso do dia. Então ela fala aqui: Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, preocupação à toa, né? De toda dúvida e todo medo, é declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios. Então, declare isso sempre. Não quero nunca ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Tem que falar isso para Deus também. Direto eu falo para Deus. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer que a alma adverte que vem a tentação, no momento da batalha. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação, né? Que ela percebe a tentação. A circunstância, né? Que pode te fazer cair, né? Em alguma falha. No momento da batalha. E à medida que começa a se sentir livre e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não. Porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. Então, você não vai ficar pensando se consentiu ou não, né? Ficar com apreensão, medo, se fez alguma coisa errada, não. Se você recordar que de manhã, nas suas orações, você fala para Deus: só quero fazer a sua vontade, nunca mais quero te ofender. Só quero fazer a tua vontade, nunca mais te ofender. Me ajuda em tudo que eu vou fazer, em todas as decisões que eu tomar. Me ajuda, me ajuda. Então, nós somos um nada. Então, sem a influência da luz, nós viramos trevas, tá? Então, o tempo todo é oração. Ficar sempre professando. E se você professou, é isso, olha lá, no dia, se você professou isso no momento da batalha e no dia que começou o dia, você seguindo o curso do dia, você lembra que você fez essa oração, essa promessa que você fez. E isso lhe restituirá a calma. E se o demônio vir buscar você, te inquietar na sua mente, se ele vem na sua mente, ou seus próprios pensamentos da vontade humana vêm, poderá responder até para você mesmo que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, né? Que você não quer ofender. E assim ficará livre de todo medo. Então, o tempo todo tem que viver assim, com Deus. É todo dia, todo dia.
Todo dia nós temos a nossa vontade humana falando com a gente, querendo dizer que a gente não fez o certo. E a gente pensa até que é o demônio, mas não é o demônio, não. É a vontade humana mesmo. A nossa vontade humana, ela é muito terrível. É bem parecida, ela é filha do próprio demônio, tá? Então ela pega no pé da gente, querendo trazer pra gente dúvida. Esse é o verme, o fermento do pecado original que o demônio deixou em nós. Então a gente não precisa nem que o demônio venha pessoalmente. Nós já temos um germe dentro de nós que é a nossa vontade humana. E ela já fica falando que nós não somos capazes de fazer nada de bom. Ah, mas isso é uma verdade, não é uma verdade? Ela não está certa. Olha, por mais que seja verdade, a gente tem que entender que o bem não é nós que fazemos. O bem é a influência de Deus, é a graça de Deus que vai fazer através de nós. Então, se a gente tem esse entendimento, nós temos que viver colados em Deus, com a vontade divina reinando em nós. Se nós temos a vontade divina reinando, nós só vamos fazer a vontade divina, o bem. Só o bem, nunca fazer o mal, nunca. E nós estaremos unidos com Deus, sempre com a influência dele e vendo luz em tudo que nós fizermos e vivemos, em todos os momentos, tá? Pois agindo assim, todas as astúcias dele vão resultar para sua própria confusão, né? Ele vai ficar confuso e vai ficar humilhado, né? E onde acreditava ele ganhar, ele vai perder, já que de suas próprias tentações e artifícios a alma se serve para poder fazer atos de reparação e amor a seu Deus. Então ele vai desistir da alma depois de um tempo. Ele não vai mais vir, ele só vem forçado, né? Ele vai vir só se for forçado por Deus. Mas sozinho, por livre vontade dele, ele não vem mais chegar perto dessa alma, porque ele sabe que ele chegar perto dessa alma é ele perder almas, é ele conseguir graças para Deus e glória para Deus, aumentar a glória de Deus. Porque tudo que ele fizer em direção a essa alma vai virar reparação, vai virar expiação de pecados, vai virar atos de louvor a Deus, de agradecimento, de glória para Deus, e ele não gosta de dar glória a Deus. O demônio detesta, né, que os atos dele, as tentações, artifícios dele para alguma alma seja servido para dar glória a Deus. E aí ele larga você totalmente, né? Ele larga você. Aí você fica com a sua vontade humana. Você não tem o demônio mais, mas você fica com a vontade humana que já é martírio suficiente, né? Ter que dizer não para sua vontade humana e falar para sua vontade humana calar a boca, porque ela tem o germe do próprio demônio nela. E ela mesma já fica falando: você não pode amar a Deus, porque você é doente, você, sei que lá, você é. Tá vendo que alguém pegou e falou pra você que você não é boa? Tá vendo aquela pessoa olhou ruim pra você? Olha lá. Ó, tá vendo o padre como ele puxou ele foi né? Ele falou uma indireta feia pra você na reunião. Tá vendo o jeito que o padre olhou pra você brabo? E não sei o que, a vontade humana é o nosso eu, é o nosso ego que não quer ser visto, mal visto pelas pessoas. Então, quer sempre ser agradado, sempre quer estar, né, por cima, se sentindo, ai, feliz da vida, que todo mundo goste de você, que você agrada todo mundo, que você é o centro das atenções, que você, né, tem amizade de todo mundo. A vontade humana, ela quer ser amada, elogiada, querida, entendeu? E aí, se acontece o contrário, que você não está buscando mais ser elogiada, querida, porque o elogio é só para Deus, só Deus merece, você não merece ser amado, não merece ser elogiado, não merece nada. Só Deus que merece. E você vive a vida para dar só o amor e o louvor para Deus, então a sua vontade humana vai ficar carente, vai ficar carente. E ela vai querer amor também. Ah, eu quero amar, ser amada pelas pessoas, mas agora eu não consigo mais, porque eu não sou capaz, eu sou um nada, eu não posso. Então, dar a vontade humana para Deus não é fácil. Jesus fala que ele não pode pedir mais nada de um ser humano. De tão difícil que é você abrir mão disso. Aline, então, mas meu marido não vai me amar mais? Deus, ele é muito bom. E ele, se você estiver amando muito ele, Deus vai entrar no seu marido. E aí o seu marido vai falar que te ama até de graça. Mas só que não é na hora que você quer. Tem que você estar muito bem com Deus
fazendo direitinho, com muita liberdade e sem nunca precisar, e sem estar carente. Você está buscando o amor de Deus e vendo o amor de Deus na luz que ilumina todos os dias, vendo o amor de Deus, né, no seu coração batendo, no seu sono que você dormiu a noite inteira, né? Amor de Deus até nas cruzes que Jesus te manda, você tem que ver o amor de Deus. Nossa, Jesus hoje me mandou um problemão, mas mas esse problema é parecido com o que ele viveu. Eu fui tão humilhada na situação X. Mas só que honra, mas que honra. Como que Deus me ama tanto permitindo essa humilhação? Porque é muito parecido com o que ele viveu diante de Caifás, de Anás, né? A humilhação que ele teve lá, né? Diante de Pilatos. É muito parecido. Nossa. Então, o Senhor me ama demais por isso. Muito obrigado, Senhor, por essa graça de amor por mim, porque a cruz que o Senhor me mandou, essa humilhação, que fez com que eu ficasse humilhada, é muito parecido com o Senhor. Então, eu estou parecendo com o Senhor está me santificando, me deixando linda. Então, tem que entender o livro do céu. Se você não encarnar o livro do céu, o conhecimento de Jesus no seu coração, para entender o amor de Deus, você não vai você vai continuar usando a sua vontade humana para poder buscar o amor das criaturas. Então eu não busco o amor e nem o elogio de ninguém, não gosto. Por causa que não posso ter o meu ego inflamado novamente. Eu não posso querer sentir, né, a necessidade de pedir a ajuda das pessoas, assim, de querer o agrado das pessoas. Eu tenho que querer ter somente o amor de Deus e ver o amor de Deus já acontecendo o tempo todo na minha alma. E é isso que o livro do céu vai encarnar na sua alma. De você não precisar do amor de criatura nenhuma. De você já ver amor para você o tempo todo de Deus. No sol que ilumina, você está às vezes fazendo uma caminhada. E o sol tá lindo lá fora. Lindo, lindo. Então aquilo lá é um beijo de Deus. O livro do céu vai falar quantas vezes eu beijo e mando te amo para você através do calor do sol. Quantas vezes eu te amo, falo para você que eu te amo no vento. Então o livro do céu fala isso. Jesus fala para Luísa e fala para nós. Nossa, como eu te amo no vento, no ventinho. Então, quando você estiver andando de bicicleta e tiver aquele ventinho, ai meu Deus, que vento delicioso, que maravilha, que frescor. Quando você tiver com frio e tiver uma blusa para vestir, você falar assim, ai, como eu tô quentinha. Quando você tiver na coberta, debaixo da coberta, ou tiver tomando um banho quentinho, você vai agradecer como Deus me ama. Então, você não vai ficar carente de amor e de atenção, porque você já tá tendo toda a atenção e amor de Deus. A título que a paz que de lá vai na casa da outra irmã lá. Ah, E aí vai passar de 15 dias, não vai? tem problema, tem remédio suficiente. Eu tenho a caixa fechada de 30 comprimidos, 60 comprimidos. Não tem problema. Então, pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. Então, é muito grande isso que eu estava falando, né? Minha mãe, ela veio aqui na hora que eu estava explicando uma coisa, né? Mas tudo bem. Então, é muito importante você viver do amor de Deus. Ah, tá, lembrei. Do amor de Deus, não fica carente da necessidade de procurar as pessoas. Quando você for falar com as pessoas, é você que vai amar elas, tá? Você que vai amar elas. Mas se você não sentir que deve amar elas assim, falar coisas doces para elas, fala aquilo que Deus colocar no seu coração. É uma correção, falar sério com elas, do jeito como você achar que precisa falar, né, para poder ganhar o seu irmão para Deus, né? Sempre é para levar o outro para a glória de Deus, para agradecer a Deus. Ah, mas Aline, tem coisas que eu faço que eu não vou poder levar a Deus. Ensina as pessoas a louvar a Deus. Tá? Ensina as pessoas a fazer o mesmo que você, a ver o amor de Deus na comida que você está fazendo. Fala para elas agradecer, fala para o seu marido agradecer. Quando você vê o seu marido reclamando, fala assim, ó, desculpa, quem não agradece só recebe desgraça. Quem agradece recebe graça. Quem não agradece recebe desgraça. Então, se você não agradece que tem uma esposa que está fazendo comida para você. Ah, mas essa comida não tá boa, mas eu fiz. Você poderia não ter nada para comer.
Se não tá tão boa assim como você gostaria, não é a carne que você gosta, mas Deus deu essa comida para você, né? E é o que eu achei que eu podia fazer. Me perdoa se eu coloquei um sal a mais, se eu queimei um pouquinho. Me perdoa, mas mesmo assim a vontade de Deus aconteceu. Então, assim, tenta ajudar as pessoas, na interação com as pessoas, tenta ajudar as pessoas a ver o amor de Deus, mesmo nas coisas que não são perfeitas, né? Mesmo quando as coisas não são perfeitas. Faça elas começar a agradecer a Deus em tudo que acontece. Tenta ensinar elas a ver o amor de Deus, porque você vai ver o amor de Deus em tudo, vai começar a acostumar. Ensina as pessoas a ver. Você vai ver, o seu marido vai começar a agradecer por tudo, não vai pedir mais nada para Deus, só vai agradecer. Hoje meu marido não tem coragem de pedir nada para Deus. A única coisa que ele pede para Deus é sabedoria e saúde. Só, né? E confia que Deus vai ajudar ele a vencer as batalhas e vai conseguir pagar as contas, os funcionários. E é assim que ele falou para mim ontem, né, conversando com ele. Então é de tanto ficar na cabeça dele, falando que Deus gosta das coisas desse jeito. E eu falo, Deus não é fácil, não. Não é fácil agradar a Deus. Eu falo para ele, Deus, ele é exigente. Né? Explico que é assim, né? Então, que tem que andar na linha para poder, né, viver com Deus direitinho. Explico devagarinho, fui explicando aos poucos para eles como que é as coisas. E muita coisa vai mudando na vida da gente, tá? Então, esses ensinamentos de Deus são muito importantes. Então, não queira mais agradar o seu ego, né? Não queira, sabe? E o seu ego vai falar assim: você tem que melhorar. Você tem que agradar a pessoa assim, assim, assada. Você tem que fazer aquilo, sei que lá. E você tem que ver com Deus, Senhor, como que o Senhor quer que eu haja diante dessa pessoa, né? Eu tô sendo muito grossa, então tá, tudo bem, eu vou ser mais leve, não preciso ser grosseira, tá bom, né? Tem que ser mais carinhosa, dar um sorriso, dar um bom dia, por educação, tudo bem. Como eu não quero agradar ninguém, às vezes eu fiquei meio ríspida. Então, me ajuda a liberar isso, a ficar mais calma, a ficar mais tranquila com as pessoas, né? A não ficar vendo a vontade humana delas em tudo quanto é lugar, o interesse delas nas coisas, a julgar de alguma forma que elas estão fazendo de errado. Acontece, gente. E a gente tem que entender, a gente não quer ofender a Deus. A gente tem uma intenção de fazer o bem, mas um bem verdadeiro. A gente vai começando a aprender como é o verdadeiro jeito de agradar a Deus e a gente fica com uma coisa de querer ajudar o outro a fazer também. E aí, às vezes, a gente sente que a outra pessoa não quer fazer, que ela quer fazer errado, e a gente sofre e a gente quer corrigir. É uma coisa natural do ser humano, tá? Então, você tem que ter muita paciência e pedir para Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Então, você tem que pedir ajuda da influência de Deus o tempo todo, porque você não é capaz de amar. Só com Deus que você vai ser capaz de fazer o bem. Tenha paciência com você. Se no começo você tem dificuldade, depois aos poucos você vai melhorando, tá? Você vai sendo mais livre, Deus vai tendo mais liberdade, você vai vencendo muitas coisas, né? Você vai aprendendo muitas coisas, algumas coisas vão né, se acostumando. Você vai vendo que tem que aceitar as pessoas como elas são, né? Que Deus dá o dom da liberdade para todo mundo. Você vai lendo o livro do céu, vai entendendo que o livre-arbítrio é um dom que Deus que dá. Ah, então se Deus dá o dom da liberdade, então eu não posso ir contra esse dom. Se a pessoa não quer mudar, então eu tenho que aceitar a pessoa como ela é e amá-la mesmo assim. É isso que Deus quer de mim, né? Então, fazer o quê? Vou ter que amar. Então, no começo, a gente tem querendo mudar o mundo. Aí depois, aos poucos, Deus vai te deixando mais tranquila. E você vai dar tanto amor para Deus e reparação para Deus em nome de todos, atos na divina vontade, que você não vai ficar preocupado com aquele ato que a pessoa não está dando. E você vai acreditar na misericórdia de Deus, de que aquela pessoa vai passar por cruzes na vida dela, coisas no final da vida que vai levá-la a uma conversão, uma contrição perfeita. Então, assim, e aí você acredita que Deus tem chance de salvar aquela pessoa que você ama. Então, não fica tão presa nessa realidade de achar que você é responsável de salvar alguém. Não é. Né? Você não é herói de ninguém. Você é um nada. Então, você sempre tem que entender. Você não é herói de ninguém, você é um nada. Você não é a pessoa que vai salvar as pessoas. É Jesus quem pode salvar. Só Jesus que perdoa os pecados, né? Então você vai oferecer para as pessoas esse conhecimento só para quem quer. Você vai falar desse conhecimento para elas
no momento que tiver oportunidade ou quando elas perguntarem. Só assim. E quais são os momentos de oportunidade? Só quando tiver mesmo uma situação e a pessoa tá ali, ela tá, né, precisando ouvir, aí você fala, vou falar agora. Aí você fala. Tem uma oportunidade, mas ela não deu abertura, não fale. Ela falou, não fale para mim, não quero saber de nada, não fale. Obedeça o que a pessoa pediu, não fale. Então, tem hora para tudo, tá? E às vezes o seu silêncio também é reparatório, né? Deus, ele vê também de uma forma assim, que a pessoa não quer, e isso vai gerar alguma coisa, tá? Sempre para Deus nada se perde, né? Não quer dizer que você perdeu a alma do seu irmão por você ter sido humilhada pelo irmão, ele ter mandado você calar a boca ou qualquer coisa, ou falando que não quer mais conversar com você. Não, você não perde para Deus. Você não é responsável pela salvação dele porque ele não quer mais falar com você, né? Porque ele não quer mais falar. Você perdoa, você não tem mágoa do seu irmão. Quando a gente não tem mágoa das pessoas, a gente não segura elas com a gente espiritualmente, a ponto de que elas fiquem devendo pra gente alguma coisa. Não, se você perdoa, você libera essa pessoa. E aí, quando ela for pro purgatório, ela não vai estar devendo nada pra você. Ela pode estar devendo para outras pessoas, para Deus, mas para você não vai estar devendo nada. Isso que importa. Deus não quer que você tenha, tem o ego, né? Tem aquela coisa da vontade humana e prender as pessoas a um elemento de justiça com você, delas ficarem, né, tendo magoado você e você não perdoa elas. Isso faz com que você leve essas coisas para pós-vida, pro purgatório, essa pessoa fique presa a você porque você não perdoou. Então, e quem não perdoa não vai viver na divina vontade, você sabe disso. Então, só quem perdoa que vive na vontade divina. Porque não tem vontade humana, não tem ego, não tem vontade de ser agradado por ninguém, não precisa de ninguém, só de Deus e do amor de Deus. Então, isso é muito forte que acontece na nossa alma, tá bom? Então, aí ela fala, não tem nenhuma permissão porque eles estavam tentando ao suicídio, né? Estavam tentando fazer ela se desesperar e querer se matar. Então, eles tinham uma tentação de querer fazer ela se matar, pegar uma faca, fazer alguma coisa assim. E aí ela fala: vocês não têm nenhuma permissão, né, para isso. E para o vosso despeito, quero viver para poder amar mais a meu Deus. Então, ela tem que ir contra essa tentação. E aí, Deus dá força também, né? Se eu fosse espancada, eles batiam nela. Eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. Então pensa da mesma forma que ela. Oferece. E não só isso. Oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Olha só que bonito, né? Finalmente, uma tentação muito feia que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio não é pouco, né? Com os demônios tão horríveis. Eu devia ficar grávida, então era uma ilusão, uma fantasia que mostrava assim, ela sentia mesmo o corpo dela engravidar, né, a sensação de grávida, né, como se eles tivessem mesmo um poder ali, né, de autossugestão, alguma coisa assim que fazia a barriga crescer. E ela vê que nasceu um demônio dela dentro dela, então uma fantasia que crescia tanto que eu me via diante de uma confusão terrível, que parece que a pessoa é realmente grávida pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Então, imagina que situação. Ela não explica detalhes, mas deve ter sido muito complicado isso aí, essa tentação, porque parece que realmente a pessoa está grávida. Imagina que coisa horrível. Terrível mesmo, né? Mas o demônio tem essa influência forte na tentação e Deus permite, né? Não é fácil. Mas a gente não pode ficar pensando, ai, Deus é ruim. Nossa, ser santo é coisa. Vou largar a mão de ser santo por causa dessas coisas que Deus inventa. Já pensou se Deus inventa isso pra mim? Meu Deus do céu, que vergonha, que não sei o que lá, e não sei o que. Gente, né? Comigo não chegou a acontecer nada parecido, né? Mas a gente passa por muitas confusões. Vocês não têm ideia. A gente passa por muita coisa até tão parecida, às vezes até parecido ou pior que isso, sinceramente. Ah, não, ali, pior que ficar grávida e parir um pequeno demônio com chifres. E as pessoas vê que nasceu e que eu fui pro hospital e alguma coisa assim aconteceu. Ai, meu Deus. É muito maluquice, eu sei. Mas assim, eu passei por uma situação né, da minha família, minha irmã, minha mãe me levar para o hospital psiquiátrico, tentando, né, me internar no hospital ou me levar para não sei para quê. E
por causa de Deus, por causa de coisas que eu tava, né, dizendo também das tentações que eu tava vivendo, né, numa época. Por amor a Deus, por coisas, né, entenderam errado as minhas intenções e, né, né, eu tava passando por um momento difícil e o demônio tava, nessa época, sendo muito presente. Né, eu tava passando por tentações, assim, de delírios também, de coisas bem estranhas. Aí, meu marido ficou muito assustado, falou pra minha mãe falou, ela tá doente, ela deve estar com bipolar, vou levar ela no psiquiatra, isso não sei o que lá, igual aconteceu comigo, eu vou fazer com ela. Então, eu cheguei aí, foi uma situação muito humilhante pra mim, muito humilhante mesmo. Então, às vezes acontece, tá? Então, você tem que estar preparado, às vezes, para uma situação que possa acontecer. Ai, eu não quero não, Aline, pelo amor de Deus. Talvez não aconteça com você, mas comigo aconteceu uma situação e não foi fácil. Eu precisei ser humilde, precisei me humilhar, né? Não foi fácil, né? Eu já contei isso em vários vídeos da Escola da Divina Vontade. Contei essa história com detalhes, não vou contar aqui. Mas passei por isso e não foi fácil. Amém? Então é isso. Espero ter ajudado você. Até a próxima aula, se Deus quiser, no próximo texto. E vamos ficando juntos aí nessa união com Deus cada vez mais. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.